Ô, Rayane, deixa eu te perguntar o seguinte. Você citou aí do Entrelaço, que agora é CAPSI. Isso. E com isso também, casos de urgência, né, são atendidos também. Antes era mais só os eletivos, né? Isso. Agora mudou um pouco. E eu me lembro que uma conversa anterior, não sei se você estava presente, mas a Marina acho que sim, a gente falava que a situação do Entrelaço precisava de dar uma melhorada, porque estavam sendo registrados muitos casos em crianças e adolescentes, precisava de um upgrade nisso aí. Como que está a situação hoje? Continua ainda preocupante os casos de sofrimento mental em crianças e adolescentes? Então, Geraldo, eu estava presente, me lembro, e o que que acontece, assim, hoje a nossa política de saúde mental, ela prioriza, né, os serviços substitutivos, né, que na verdade a RAPS a componência da RAPS hoje, ela é a substituição aí aos manicômios, né, esse tratamento que na verdade não era excludente, né, não era um tratamento. E aí as crianças e adolescentes aqui em Pré de Minas, elas tinham o atendimento no ambulatório. E isso nos gerava preocupação. Por quê? Porque, primeiro, é impossível, né, fazer um atendimento de toda a população que demandasse num ambulatório. Primeiro, questão de acesso, a gente não garantia acesso no sentido de estar distante de alguns territórios. E aí, quando a gente vai para a proposta de atenção psicossocial do CAPS, além da gente ter o serviço de urgência, hoje nós temos o psicólogo que atende no posto de saúde. Apesar de ainda termos um número preocupante, porque como a Marina bem disse, a gente se preocupa, né, se é um, se é dois, se é mil, para nós é importante e nos preocupa da mesma forma, a gente precisa construir estratégias para melhorar sempre, não dá para parar, mas a gente hoje garante o acesso. Por quê? Porque se você tem um filho e você precisa de atendimento, o posto é o lugar mais perto da sua casa. Você vai ter acesso ali, né? Se você chegar lá, o psicólogo acolheu, a equipe de saúde da família acolheu e percebeu que não, precisa de um cuidado mais intensivo, mais direcionado, a gente tem um serviço de referência, né? A clínica da criança e do adolescente, ela é uma clínica né, que traz especificidades que precisam de um manejo específico. Então, além da gente ter o psicólogo na atenção primária, a gente hoje tem ali o Entrelaços, que é porta aberta, né? Enquanto serviço de urgência. O ambulatório, a gente sabia que tinha uma demanda reprimida, né? E era algo que já vinha aí gritante, necessitando dessa mudança, e agora a gente realmente percebe, sim, que os casos continuam chegando, mas a gente percebe que os casos têm estabilizado, que os pais e as mães, as famílias têm se sentido mais acolhidos, né? Têm sido melhor orientados, porque a gente realmente agora tem mais perna para fazer esse trabalho, que é da atenção psicossocial. Os casos de sofrimento mental em pessoas de todas as idades sempre existiram, mas na avaliação de vocês, que são profissionais da área, a gente pode dizer que depois da pandemia pioraram, principalmente em crianças e adolescentes, ficaram longe da escola por um longo período, às vezes naquele momento de isolamento social só dentro de casa, às vezes só no videogame, no celular e olha lá, a gente pode afirmar isso? Na verdade, assim, o que acontece? A pandemia trouxe a questão de, às vezes, a ausência da convivência com outras crianças da mesma idade, outros adolescentes, isso traz um impacto na saúde mental. A pandemia trouxe, sim, um prejuízo, né? Por causa da convivência, falta de estímulos, as relações familiares ali muito próximas e os conflitos que surgiram, mas não é só isso, né? A gente sabe que aí também tem... a gente costuma falar que saúde mental é social. O que isso quer dizer? Que a gente tem que pensar que é algo muito complexo, né? Não é só um fator que vai interferir. Então, é a pandemia, são as relações que a gente estabelece, as relações na escola, violências, a própria internet, são vários fatores, né? A pandemia é mais um dos fatores que a gente tem hoje.